Olá, meu nome é Ana Paula Queiroz, sou acadêmica do curso de Direito da Unipar, Unidade de Toledo, onde curso o 5º ano da graduação e venho, por meio deste, apresentar meu trabalho desenvolvido na disciplina de Relações Internacionais, disciplina esta ministrada pelo professor João Carlos Veiga. O objeto principal deste trabalho é falar um pouquinho sobre os crimes de guerra. O que seriam o conceito dos crimes de guerra? Esses crimes ocorreriam principalmente quando há violação de direitos humanos por parte de um Estado. Pode havendo uma guerra e tudo mais. Segundo o Estatuto de Roma, os crimes de guerra ocorreriam quando, lá no artigo 8º, são elencadas diversas possibilidades e inúmeras questões. Quando há violação da Convenção de Genebra, que estipula minimamente as mínimas condições humanitárias para ocorrer um conflito, quando há principalmente a violação dos direitos humanos, a violação de tratados humanitários e toda essa questão do direito internacional, quando há ataques a civis, dentre outros. Puxando um pouquinho para a questão da realidade, nós temos o conflito entre Rússia e Ucrânia atualmente. Na realidade, existem outros conflitos envolvendo diversos países, estados diferentes, mas esse aí é o mais famoso e também o que acaba abalando financeiramente também o mundo de uma maneira maior. Por isso, o grande destaque e a grande discussão também pela ocorrência de crimes de guerra. No caso, a gente pode observar sim a ocorrência de vários crimes de guerra. Claro que para a apuração de crimes de guerra são feitas toda uma investigação, as partes vão responder pelo Tribunal Internacional. O Tribunal Internacional vai julgar pessoas em específicos, pode ser o chefe de Estado ou general que vai acabar cometendo esse crime de guerra. A Corte Internacional, se eu não me engano, vai apurar a questão dos estados mesmo. Mas a ocorrência, por exemplo, de crimes de guerra quando um estado invade o outro, a soberania do outro sem permissão, crime de agressão, que é previsto... Eu esqueci o nome daquela convenção lá. Mas, enfim. Questão de tortura, vista também. Ataques a civis, ataques à maternidade que teve em Maripol, alguma coisa assim. Esse ataque a maternidade, a escolas, a centros civis, todos caracterizam crimes de guerra. Por outro lado, também falam em questões onde há Donetsk, se eu não me engano, lá na Ucrânia, onde já havia ocupação de russos separatistas, falaram que o pessoal lá da Ucrânia pegou e atacou o pessoal civil. Então, isso também ocorreria a questão de um crime de guerra. Se a Ucrânia, por exemplo, utilizasse locais civis, por exemplo, a maternidade, para ocultar uma questão armamentista. Aí falariam que seria um crime de guerra. Por quê? Porque está sendo utilizado civis como um escudo humano. Isso aí era uma alegação da Rússia. No caso, se é verídico ou não, isso aí eles vão apurar. Mas, basicamente, pode um lado atacar os soldadinhos do outro lado, então tá ok. Agora, não pode atacar civis quando tem o conflito armado. Isso aí também é um crime de guerra. Quando existe a tortura também é um crime de guerra. Quando há a questão de ataques a aquelas partes ou regiões onde tem a missão humanitária, que eles estão levando comida para essas pessoas. Quando há ataques a escolas, hospitais. Quando há a utilização de armamentos proibidos, também é a ocorrência de crime de guerra. Então não tem como não falar pelo que a gente sabe das notícias e tudo mais, que não ocorreram crimes de guerra durante esse conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. E obviamente a gente vê desde o começo, quando um estado invade o outro, a ocorrência desses crimes de guerra. Então o assunto é grande, tem uma vasta lista de previsões, mas é basicamente isso que eu gostaria de falar. Agradeço a atenção, valeu, prof. Fazendo um adendo, então, que eu tinha esquecido e olhei na questão. Então, seria, sim, possível o processamento e a tramitação dessas questões dos crimes de guerra perante o Tribunal Internacional Penal.
No caso, aí tem o Ministério Público, tem a ampla participação das vítimas e tudo mais, e agora meu tempo vai acabar.